E então é uma ordem. Aí eu quero falar um pouquinho a respeito do significado da palavra. Ela vem da origem do grego, baptizo, bapto, que quer dizer fazer molhado por inteiro, imergir, mergulhar, cobrir completamente. Então, a origem da palavra, ela traz essa simbologia, a palavra traz essa simbologia. E nós, cristãos, a maioria, tem escolhido batizar os discípulos, os seguidores, as pessoas que queiram Jesus, através da imersão. Ah, pastor, então você acha que quem batiza por aspersão não tem valor? Não estou dizendo isso. Nós temos batizado por escolha, por imersão. Você imagina um membro da nossa igreja, se estivesse doente, numa cama, num leito de hospital, e dissesse para mim: pastor, eu não quero morrer sem batizar, eu quero cumprir essa ordenança. Dá para a senhora me batizar? Não dá para eu levar para o rio, não dá para levar para a piscina. Eu vou lá e eu posso batizar por aspersão. E nós cremos que é o coração quem determina isso, então batizaríamos. Hoje nós teremos uma pessoa aqui que, se nós fôssemos exigir que ela se batizasse por imersão, ela não seria batizada. E eu vou batizá-la por aspersão. Uma pessoa, tá? Crendo que Deus fará maravilhas na sua vida e marcará essa vida com a sua bondade, a sua misericórdia, da mesma forma que os outros todos que irão para dentro da... Eu escolho batizar por imersão. Jesus foi batizado no rio, Jesus foi batizado por João Batista ali, e a palavra de Deus diz que quando ele saiu da água, a impressão que nós temos é que ele foi mergulhado totalmente nas águas. E aí então nós temos esse significado. O batismo por imersão é aquele que te cobre completamente. O batismo, que vai te cobrir, imergir totalmente nas águas. E agora eu quero ler um texto, quem está com a Bíblia, se quiser abrir, quem não, preste atenção, em Atos. O primeiro texto que eu quero ler está em Atos, capítulo 2, primeiramente. Depois nós vamos para o capítulo 2, quando Pedro, após a descida do Espírito Santo, faz um discurso maravilhoso, Muita gente, muitas pessoas são alcançadas naquele dia, em torno de 3.000 pessoas, e o Espírito Santo vem mesmo para selar as vidas que estavam aguardando em Jerusalém a promessa do Senhor. E Pedro então traz uma palavra, faz um discurso poderoso, e depois que ele realiza o seu discurso todo, fala de Jesus, fala da promessa, fala de invocarmos o nome do Senhor para sermos salvos. Aí no versículo 37, fala a respeito daqueles primeiros convertidos. Vamos ver o que diz a palavra. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, ficaram tocados no seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos agora, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa diz respeito a vós, que estão aqui hoje, a vossos filhos, os vossos descendentes, e a todos aqueles que ainda estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então o Senhor tem chamado até hoje vidas para estarem realmente se arrependendo, se batizando, sendo enxertados
no corpo de Cristo, tendo o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, a presença de Deus dentro do coração. Até hoje nós vemos isso, a promessa foi para mim, foi para o meu pai, foi para mim, foi para os meus filhos, já está sendo para os meus netos. Então nós estamos cumprindo aquilo que a palavra do Senhor diz. E você, amado, que tem aí a sua família se estendendo, vindo gerações, clame por isso. Se você é o primeiro a se batizar da sua família, comece a orar pela sua descendência, né? Aqui Pedro estava dizendo, olha, vocês serão batizados e receberão o dom do Espírito Santo, receberão a presença, receberão um lugar no corpo de Cristo. Amém? E a promessa então é para vós, para vossos filhos, a todos quanto estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E o versículo 41 diz assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, olha a importância, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha, gente, que coisa linda, né? Aqueles que de bom grado, de coração. Então não adianta o pai e a mãe, olha meu filho, eu quero que você batiza. Olha, eu quero que meu marido batiza, vai batizar. Faz aquela, né? Aquela pressão. Gente, não é assim. Aqui está dizendo, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E quando nós recebemos a palavra com bom grado, o que vai acontecer? O que eu li depois, eu vou ser perseverante, eu não vou desistir, eu não vou fazer como muitos que se batizam daqui 1 mês, 2 meses, está fora da igreja, fora do corpo. Nós temos responsabilidades, nós temos algo a fazer após o batismo, perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra, nos ensinos, na comunhão. Ele tem um compromisso de estar fazendo parte desse corpo, se relacionando, estando ali enxertado no corpo de Cristo, se relacionando. Um membro depende do outro membro. Amém? Todos são importantes no corpo. Todos fazem parte do corpo. Eles têm que trabalhar juntos, andar juntos, né? Ter o mesmo objetivo, olhar para o alvo. O alvo é Cristo. Se nós todos estivermos olhando para Cristo, nós estaremos cumprindo isso aqui. Perseverando, vivendo em comunhão, partindo o pão juntos, tomando a ceia juntos, né? E algo tremendo, em cada alma havia temor. Gente, isso aqui tem se perdido. As pessoas têm perdido o temor de Deus. Precisamos ter temor de Deus. Deus é aquele que vê, que conhece o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo. O que vamos fazer do nosso corpo? O que é que eu vou sentir? O que é que eu vou pensar? Quais são as minhas vontades? Inadmissível nós fazermos parte deste corpo e não buscarmos, através do temor, viver o que a palavra de Deus nos diz. Por isso estamos aqui, para aprender. Amém? E todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum, naquele tempo, até os seus bens. Então, nós precisamos, no mínimo, sermos e vivermos como uma família. Uma família que ama, que se ama. Uma família que se relaciona, que tem temor de Deus. Para caminharmos juntos nesta direção que o Senhor nos dá nesta manhã e a cada dia.
Aí eu vou para o capítulo 8 de Atos ainda, quando Filipe é convocado pelo Espírito de Deus, e eu quero justificar a minha fala de que se converteu, verdadeiramente tem que se batizar. O eunuco estava vindo de Jerusalém, tinha e então o Espírito de Deus diz, olha, entra nesse carro aí, nessa carruagem, né? Sobe nela e fala com esse homem. E então Filipe entra no carro e pergunta para o eunuco se ele entendia aquilo que ele estava lendo. Tu entendes o que você lê? E ele responde então, como vou poder entender se não tem ninguém para me ensinar? E então Filipe sobe, se assenta com ele, e o lugar da escritura que ele lia era este, versículo 32. Foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na humilhação negaram-lhe justiça. Estava falando de Jesus, e o eunuco não entendia, né? E então o eunuco diz, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Filipe abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, estavam no carro, caminhando, voltando de Jerusalém, chegaram a um lugar onde havia água. Ele tinha acabado de entender quem era Cristo. Ele tinha acabado de entender a palavra de Deus, a respeito de quem aquela palavra estava se referindo. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou, vê, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? O que é que me impede? Eu já creio, eu aceitei, né? Olha a pergunta, o que me impede que eu seja batizado? Filipe responde, é certo, é lícito, se crês de todo o coração. Filipe não disse, olha, você mal entende a palavra de Deus, ó, você nem sabe de nada a respeito de Cristo, eu acabei de te falar. Não, ele diz, é lícito, se crês de todo o coração. E o eunuco então responde, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele faz a sua profissão de fé. Ele declara realmente o senhorio de Cristo na sua vida. Aí Filipe manda parar o carro, desce ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, eles descem a água e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso, alegre, feliz, ele continuou o seu caminho. O eunuco estava feliz. Este é um ato que deve te trazer alegria, felicidade, não é peso. Amados, o batismo, a responsabilidade que você tem a partir do momento do batismo, que você se torna membro efetivo do corpo. Você já fazia parte do corpo, mas agora de uma igreja local, de um corpo local, a parte, né, do corpo que está ali reunida, você tem uma responsabilidade, você tem direitos e deveres a cumprir. Normalmente a gente gosta de saber quais são os nossos direitos, né? Mas você passa a ter deveres também. O dever de sustentar os cultos, estar ali com a sua presença, quando solicitado ajudar, participar dos eventos, ajudar financeiramente, porque a igreja não anda se não tiver uma ajuda financeira, as ofertas, os dízimos. Tudo isso faz parte da nossa vida com Deus. É a disposição de dar. Eu dou a minha vida, eu dou o meu coração, eu dou o meu trabalho, eu dou o meu tempo.
Tudo isso é disposição de servir a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E nós vimos então jubiloso, alegre, feliz, o eunuco voltando para o seu lar, totalmente revigorado, certo de agora ele iria aprender verdadeiramente a palavra do Senhor, porque ele agora sabia de quem é que a palavra estava falando. Estava falando de Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. Não tem evangelho, não tem vida, não tem salvação sem Cristo. Sem Jesus não tem jeito. Se não servirmos a Jesus como Senhor, como aquele que dirige a nossa vida, não tem como. Nós dizemos que amamos a Deus. Não amamos a Deus. Se não servirmos a Cristo, se não pagarmos o preço de deixarmos a velha vida, sermos enterrados nas nossas coisas velhas e ressuscitarmos com Ele para uma nova vida, não adianta dizer que amamos a Deus. Só existe um intermediário entre Deus e os homens: Jesus Cristo. É a forma como nós servimos a Jesus que nós vamos demonstrar se amamos a Deus ou não. Porque Deus é o Deus Criador, o Salvador e o Consolador. É um Deus trino e eu não posso amar ao Deus Criador sem servir a Cristo. Eu não posso servir a Cristo não tendo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não posso exercer os dons do Espírito Santo se eu não tenho Jesus como Senhor. Então eu preciso viver uma vida cristã que vai me trazer vitórias da forma correta, servindo a Deus da forma correta, sabendo, né, o que é que Deus está operando na minha vida, o que é que Deus está operando na nossa vida, o que é que Deus está realizando, quais são os milagres que Ele faz diariamente na nossa vida, os livramentos que Ele nos dá, as coisas que Ele faz na nossa vida. Amém?